A chuva fina cai sobre o telhado de barro, formando um som constante e macio. O cheiro de café fresco se mistura ao aroma da madeira molhada, vindo da varanda do casarão. Lá fora, a neblina cobre as plantações, escondendo os cavalos que pastam no campo úmido. Você acorda com o som distante de sinos, anunciando o início de mais um dia no Brasil imperial. É cedo, tão cedo que o céu ainda guarda um tom azul escuro e as velas continuam acesas nos corredores. Hoje, porém, algo está diferente. Um mensageiro chegou à fazenda antes do amanhecer, trazendo uma carta selada com o brasão da corte. E, de alguma forma, você sabe, o conteúdo dessa carta vai mudar o rumo da sua vida. Mas antes de começar, me fale, de onde você está me ouvindo e que horas são aí agora? Seja bem-vindo ao Fogueira Sonolenta. A chuva fina cai sobre o telhado de barro, formando um som constante e macio, como um sussurro que acompanha a manhã. Cada gota, ao tocar as telhas, parece marcar um compasso lento, convidando o corpo a permanecer imóvel, apenas ouvindo. Lá fora, a neblina cobre as plantações, apagando os contornos do mundo e fazendo com que tudo além de alguns passos pareça pertencer a um sonho distante. O cheiro de café fresco se espalha pela casa grande, misturando-se ao aroma da madeira úmida que vem da varanda. No interior, os corredores estreitos ainda guardam a luz amarelada das velas, que tremem levemente a cada corrente de ar que atravessa as frestas das janelas. Os retratos antigos nas paredes, com molduras douradas e expressões sérias, observam em silêncio, como se também aguardassem pelo que está por vir. Você desperta com um som distante de sinos. São graves, pausados, vindos da capela ao pé da colina. Eles marcam o início de mais um dia no Brasil imperial. Mas hoje há algo de diferente no ar. Na varanda, o som das ferraduras contra a lama anuncia a chegada de alguém. Um mensageiro, coberto por uma capa escura encharcada de chuva, desmonta de seu cavalo cansado. Ele mantém a cabeça baixa, evitando o olhar, mas suas mãos firmes protegem algo contra o peito. Uma carta, selada com cera vermelha e marcada pelo brasão da corte. O administrador da fazenda se aproxima, troca algumas palavras em voz baixa e o convida a entrar. As botas do mensageiro deixam marcas molhadas no assoalho antigo, enquanto ele caminha com passos lentos até a sala de visitas. Ali, sobre a mesa de jacarandaá, a carta é depositada, com o cuidado de quem carrega mais que papel e tinta. Você se aproxima. O selo reluz sobre a luz da vela, o desenho minucioso da coroa imperial gravado na cera. O toque frio do lacre contrasta com o calor suave que vem da chama. O silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pelo estalar da madeira na lareira. É para você, diz o administrador, com a voz grave e contida. Seu nome está escrito na caligrafia cuidadosa de um escrivão da corte. As letras são longas, elegantes e parecem se mover levemente sob a luz trêmula, como se quisessem revelar mais do que está ali. O papel, espesso e levemente amarelado, exala o perfume distante de óleo e tinta fresca. Você passa o dedo pelo lacre, sentindo a pequena imperfeição deixada pela pressão do selo real. Por um instante, pensa em não abrir. O som da chuva lá fora parece aumentar, como se o mundo também estivesse à espera. Mas a curiosidade, silenciosa e paciente, cresce dentro de você. O lacre se rompe com um estalo suave. O pergaminho se desenrola lentamente, revelando palavras que mudam o peso da manhã. Por ordem de Sua Majestade, é solicitado que Vossa Senhoria compareça à cidade do Rio de Janeiro com urgência, para tratar de assuntos de interesse da coroa. Uma escolta será enviada para conduzi-lo até a capital. A partida se dará ao amanhecer do terceiro dia. Não há assinatura pessoal, apenas o carimbo oficial e o brasão. O texto é curto, mas cada frase carrega uma gravidade que não pode ser ignorada. A corte chamando você. Enquanto relembra as histórias que ouviu sobre a capital, seus salões iluminados por lustres de cristal, as ruas estreitas onde ecam vozes de todas as partes do império, os jardins sombreados onde a política se mistura a segredos, percebe que sua vida, até então, marcada pelo ritmo calmo da fazenda, está prestes a mudar. A carta permanece sobre a mesa.
Do lado de fora, o mensageiro já prepara o cavalo para a viagem de volta. O administrador observa em silêncio, como se já soubesse que a ordem não admite recusa. Você se senta na cadeira de encosto alto, o calor da lareira aquecendo lentamente suas mãos. Do lado de fora, as plantações continuam cobertas pela neblina, como se o mundo quisesse esconder o futuro que se aproxima. O som dos sinos volta a ecoar pela colina. E desta vez você tem certeza. Eles não estão apenas anunciando um novo dia. Estão marcando o início de algo muito maior. O dia seguinte começa lentamente, com o sol tentando atravessar uma camada espessa de nuvens cinzentas. A chuva cessou durante a madrugada, mas a terra ainda respira umidade, liberando um aroma de barro e folhas molhadas que invade cada canto da casa grande. As galinhas ciscam ao redor do quintal, molhando as penas ao roçar nas ervas ainda cobertas de orvalho. Um galo canta distante e o som se mistura ao mugido preguiçoso de uma vaca no curral. Você desperta mais cedo que o habitual. A carta repousa sobre a mesa de cabeceira, dobrada com cuidado, como se, a qualquer momento, pudesse desaparecer. O lacre quebrado revela o traço elegante da escrita, mas o peso das palavras parece ainda mais forte agora, na luz fraca da manhã. Ao abrir a janela, uma corrente de ar frio invade o quarto. O horizonte é um borrão pálido e o canto dos sabiás ecoa, suave, entre as árvores úmidas. Ao longe, a silhueta das plantações de café se estende como um manto verde escuro, pontilhado pelas mãos ágeis dos trabalhadores que já iniciam a colheita. Na cozinha, o cheiro de pão recém-assado se mistura ao de café forte, enchendo o ambiente com um calor reconfortante. Dona Amélia, a cozinheira da casa, mexe lentamente uma panela de ferro sobre o fogão a lenha, enquanto o crepitar da madeira marca um ritmo constante. "Dormiu bem, senhor?" ela pergunta, sem erguer os olhos do fogo. Você hesita antes de responder. Dormir não foi exatamente fácil. A lembrança da carta e a incerteza do que espera na capital se revezaram em sua mente a noite toda. "O suficiente, Dona Amélia." Sua voz sai baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Ela apenas assente e coloca sobre a mesa uma cesta de pães quentes, acompanhada de um pequeno pote de manteiga amarela e mel fresco. O vapor que sobe do café recém-coado desenha linhas no ar frio e você segura a caneca com ambas as mãos, buscando o calor. Pouco depois, o administrador entra na cozinha. Ele carrega um caderno de capa de couro e uma pena atrás da orelha. Senta-se, abre o caderno e começa a anotar algo com rapidez. "Já providenciei tudo para a partida", diz, sem tirar os olhos do papel. 2 criados irão acompanhá-lo até a cidade. A viagem durará 4 dias, se o tempo ajudar. Você pergunta sobre a rota e ele descreve em detalhes. Passaremos por vilarejos pequenos, estradas de terra e uma ponte antiga que cruza o rio Paraíba. Depois subiremos pela estrada real até chegar à capital. Cada palavra dele constrói uma imagem na sua mente. As ruas estreitas, as vendas de beira de estrada, as pousadas modestas onde vocês dormirão pelo caminho. Ao terminar o café, você decide caminhar pela fazenda. O chão ainda está macio da chuva da noite anterior e cada passo deixa uma marca funda no barro. O ar é denso e fresco e o cheiro de terra molhada é quase doce. Os trabalhadores se inclinam sobre as fileiras de pés de café, colhendo os frutos vermelhos com movimentos rápidos e seguros. Alguns levantam o chapéu em cumprimento, mas voltam logo ao trabalho. Perto do curral, você encontra João, o tropeiro da fazenda. Ele está limpando as celas, que ainda guardam manchas escuras de lama seca. "O administrador me disse que o senhor vai para o rio", diz, com um meio sorriso. "Ouvi dizer que lá tem mais gente do que formiga em cupinzeiro." Você ri baixinho, mas não pode deixar de pensar na diferença que será trocar a imensidão silenciosa da fazenda pelo burburinho constante da cidade. De volta à casa grande, começa a arrumar seus pertences. O baú de madeira recebe algumas mudas de roupa, um casaco pesado para as noites frias e um pequeno livro de capa azul que você guarda mais pelo valor sentimental do que pela utilidade. Ao lado dele, coloca uma caixa de madeira entalhada, um presente de seu pai, com pequenos compartimentos ocultos. Dentro, guarda moedas de prata, um anel antigo e um envelope amarelado que nunca foi aberto. Ao fechar o baú, percebe que o som dos sinos da capela ecoa novamente pela colina.
Eles marcam o meio-dia, mas também parecem lembrar que o tempo até a partida está diminuindo. No final da tarde, o céu começa a se abrir, revelando manchas de azul entre as nuvens pesadas. A luz dourada do sol, filtrada pela umidade, cria um brilho suave sobre as plantações e as paredes brancas da casa grande. Você se senta na varanda, observando o vai e vem dos criados que carregam sacos, ferramentas e mantimentos para a viagem. O som dos cascos dos cavalos no pátio se mistura ao farfalhar das folhas ao vento. Dona Amélia aparece, com um prato de biscoitos de polvilho e insiste para que coma algo antes do jantar. Enquanto mastiga lentamente, seu olhar se perde no horizonte. A estrada que leva ao sul começa ali, logo após a porteira de madeira. É a mesma estrada que em 3 dias levará você à capital e ao encontro com o desconhecido. O sol desaparece lentamente atrás das colinas e o ar começa a esfriar. A fazenda silencia, interrompida apenas pelo canto distante de um pássaro noturno. Você se recolhe cedo, sabendo que o dia seguinte será ainda mais cheio de preparativos. Mas antes de dormir, encara a carta sobre a mesa a última vez. O selo quebrado e as palavras oficiais continuam ali, firmes, como uma promessa ou um aviso. O primeiro raio de sol rompeu timidamente o horizonte, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa. O ar ainda está fresco, carregado do perfume úmido das árvores e da terra molhada. A fazenda desperta lentamente, enquanto os pássaros anunciam o amanhecer com seus cantos delicados e espaçados. Você se levanta com cuidado, sentindo o peso da noite mal dormida, mas também a determinação que cresce no peito. O baú já está pronto e os preparativos finais se desenrolam ao seu redor. Os 2 criados que irão acompanhá-lo se apresentam, com seus rostos calmos e expressões discretas, vestindo capas que ainda carregam gotas da chuva da noite anterior. Na varanda, o administrador entrega uma pequena bolsa de couro, cheia de moedas para as despesas da viagem. Que a jornada seja tranquila, diz ele, com um aceno leve mas carregado de significado. Os cavalos relincham suavemente no estábulo, inquietos pela movimentação. As selas são ajustadas com cuidado e logo você está montado, sentindo a firmeza do couro sob suas mãos. A saída da fazenda é silenciosa. O som dos cascos ecoa pelo caminho de terra, marcado pelas chuvas recentes, que deixaram poças e lama em alguns trechos. A estrada serpenteia por entre plantações e pequenos bosques, enquanto o sol se eleva devagar no céu, aquecendo o ar e afastando o frescor da manhã. Durante a viagem, o cenário muda lentamente. Os campos abertos dão lugar a matas cerradas, onde o som dos pássaros é abafado pelo farfalhar das folhas e pelo zumbido distante dos insetos. Você sente o cheiro da terra, misturado ao aroma das árvores e do orvalho seco. Ao cruzar o primeiro vilarejo, percebe o contraste com a fazenda. Casas simples de madeira, algumas com telhados de palha, outras com tijolos rústicos. As pessoas caminham com passos tranquilos, cumprimentando os viajantes com acenos tímidos ou palavras suaves. Algumas crianças correm descalças pelas ruas de terra batida, rindo enquanto brincam. No centro do vilarejo, uma pequena venda exibe mantimentos variados, sacos de farinha, potes de cerâmica, cordas e ferramentas. O cheiro de pão fresco e de ervas secas se mistura ao ar quente da manhã. Os criados trocam algumas palavras com o dono da venda, pedindo água e informações sobre o caminho. Você observa tudo com atenção, sentindo-se cada vez mais imerso naquele mundo que parece tão diferente do conforto da fazenda. À medida que a viagem avança, o sol sobe alto, banhando a estrada com sua luz dourada. O calor começa a apertar, mas a brisa que vem das árvores próximas oferece um alívio suave. Durante uma pausa à sombra de um grande pé amarelo, você desce do cavalo e respira fundo. O ar fresco e o perfume das flores criam um momento de paz em meio à jornada. Os criados aproveitam para cuidar dos animais, limpando as patas e oferecendo água. Você se senta sobre uma pedra lisa, deixando que a mente vagueie entre pensamentos e lembranças. A carta da corte ainda pesa em sua bolsa, um lembrete constante do motivo daquela viagem. Enquanto o sol começa a descer em direção ao fim da tarde, vocês retomam o caminho, seguindo pela estrada real que leva à capital. As celas se alongam e o ritmo da viagem desacelera, convidando a uma contemplação silenciosa do entorno.
Ao longe, a silhueta das primeiras construções do Rio de Janeiro começa a surgir, envolta em uma névoa tênue. O som distante de sinos e vozes chega até seus ouvidos, misturando-se ao farfalhar das folhas e ao estalar dos galhos sobre os cascos dos cavalos. Você sente o coração acelerar levemente. A jornada que começou na calma da fazenda está prestes a entrar em um novo capítulo. Um capítulo onde o desconhecido espera, silencioso e cheio de possibilidades. O sol já começava a se esconder atrás dos morros quando vocês cruzaram os portões da cidade do Rio de Janeiro. As paredes de pedra e as grades de ferro do portão antigo reluziam com o brilho dourado da tarde que se despedia. O cheiro salgado do mar misturava-se com a fumaça das chaminés e o perfume suave das flores que adornavam os jardins públicos. As ruas estreitas, feitas de paralelepípedos irregulares, ecoavam o som dos cascos dos cavalos e o murmúrio constante das vozes apressadas. Homens em cartolas conversavam em grupos pequenos, enquanto mulheres vestiam longos vestidos de seda, suas saias roçando suavemente o chão. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, vendendo flores e frutas frescas, suas vozes suaves misturando-se ao burburinho da cidade. Você sentia uma mistura de fascínio e inquietação enquanto observava a movimentação ao seu redor. O ritmo acelerado da cidade contrastava com a tranquilidade da fazenda, criando uma tensão silenciosa dentro de você. O assistente da corte, José, guiava o grupo com passos firmes e olhar atento. Ele era um homem de meia idade, de postura rígida, com olhos que pareciam ver além do que era dito. Ao chegar à estalagem, ele parou, fitando você com um olhar sério. Amanhã, a audiência com o ministro será decisiva, disse ele, com a voz baixa e controlada. O imperador confia que cumprirá sua missão com discrição e eficácia. Enquanto se acomodava no quarto simples da estalagem, você notava as paredes de madeira, o cheiro de cera e o leve ranger do assoalho sob seus pés. A janela aberta deixava entrar o som distante dos sinos da igreja e o murmúrio constante das ruas. Ao anoitecer, enquanto a cidade se acalmava, você se permitia pensar no que o aguardava. As ruas iluminadas por lampiões a gás lançavam sombras dançantes e o vento carregava o perfume misto de maresia e flores noturnas. José apareceu para entregar uma carta selada, com instruções detalhadas sobre a audiência e a importância de manter sigilo absoluto. A tensão crescia, mas tudo era velado sob uma calmaria quase solene. Você sentia o peso da responsabilidade, mas também a estranha sensação de estar no centro de algo maior, uma engrenagem silenciosa que movia o destino do império. A manhã seguinte amanheceu silenciosa, com uma neblina leve envolvendo as ruas estreitas da cidade. Os primeiros raios de sol mal tocavam os telhados e o ar carregava um frescor úmido que convidava à reflexão e ao silêncio. Você foi conduzido por José até o palácio, uma construção imponente de pedra e mármore, adornada com colunas e estátuas que contavam histórias de poder e glória. O caminho até a grande sala de audiências foi marcado pelo eco dos passos, pelo sussurro das roupas elegantes dos cortesãos e pelo tilintar distante de taças de prata. Ao entrar, o ambiente exalava uma solenidade silenciosa. Grandes janelas permitiam que a luz natural iluminasse os painéis de madeira escura e os tapetes vermelhos que cobriam o chão. À frente, um grupo de homens trajando roupas finas discutiam em voz baixa, seus rostos marcados por expressões sérias e olhos atentos. O ministro responsável se voltou ao ver você entrar. Era um homem de postura rígida, com barba grisalha bem cuidada e olhos penetrantes que pareciam examinar cada detalhe. José permaneceu ao seu lado, observando silenciosamente enquanto o ministro continuava. Ele explicou que havia rumores de insatisfação entre fazendeiros e trabalhadores, pequenos focos de rebelião e disputas internas que poderiam crescer e ameaçar o equilíbrio do poder. Sua tarefa seria ouvir, relatar e agir com discrição. As decisões que tomasse poderiam influenciar o destino de muitos. Enquanto ouvia, você sentia o peso da responsabilidade crescendo, mas também uma estranha calma, como se aquele momento fosse um ponto de virada inevitável. Após a audiência, José o levou para um passeio pelos jardins do palácio.
As flores estavam em plena floração e o aroma doce se misturava ao frescor da manhã. O silêncio dos jardins contrastava com o burburinho da cidade, oferecendo um espaço para refletir. José falou de alianças, lealdades e traições, palavras que pareciam carregar mais significado nas entrelinhas do que em sua forma explícita. Você percebeu que naquele mundo nada era o que parecia. A manhã amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse a gravidade dos acontecimentos que se desenrolavam naquele dia. Você sentiu o ar pesado ao sair do quarto na estalagem. O cheiro da maresia misturado à umidade do ar era constante, enquanto as ruas do rio começavam a despertar com passos apressados e vozes baixas. As primeiras luzes do sol tentavam romper as nuvens densas, tingindo as fachadas das casas coloniais com um brilho opaco e discreto. Foi conduzido novamente por José através dos corredores do Palácio Imperial, onde a atmosfera era carregada de silêncio e olhares atentos. As paredes revestidas de madeira escura pareciam guardar os segredos de gerações, e o eco dos seus passos soava como um lembrete do peso que carregava. Ao entrar na sala de reuniões, percebeu que o espaço já estava ocupado por várias figuras importantes, ministros, conselheiros e assessores, todos com semblantes sérios e concentrados. O ar era permeado por um aroma sutil de incenso e livros antigos, que parecia acalmar e, ao mesmo tempo, intensificar a concentração de todos ali. As primeiras palavras foram ditas com cautela, cada frase cuidadosamente medida para não revelar mais do que o necessário. Discussões sobre a situação econômica do império, tensões entre fazendeiros e trabalhadores, rumores de revoltas em províncias distantes e disputas políticas internas preencheram a conversa. Você sentiu que, apesar da calma aparente, uma tempestade silenciosa se formava nos bastidores do poder. Em meio a esse cenário, seu papel era observar, absorver e refletir. Cada palavra, cada gesto parecia carregar um significado oculto, e o desafio era entender o que estava além das aparências. Durante as pausas, o aroma do chá servido em porcelanas finas preenchia o ar, misturando-se ao leve tilintar das xícaras e ao som distante do vento passando pelas janelas entreabertas. O tempo parecia desacelerar, como se cada momento exigisse uma atenção especial, uma ponderação cuidadosa. À medida que as horas avançavam, sentiu o peso da responsabilidade crescer, um peso que não podia ser ignorado ou descartado. As decisões que seriam tomadas naquela sala poderiam influenciar não apenas o destino do império, mas também a vida de muitos, inclusive a sua própria. Ao final da reunião, José o conduziu até os jardins do palácio, onde o ar fresco e o perfume das flores criavam um contraste sereno com a tensão que acabara de deixar para trás. O silêncio do lugar convidava à reflexão, e você se permitiu um momento para absorver tudo o que havia ouvido e sentido. Palavras sobre alianças frágeis, lealdades questionáveis e traições iminentes ecoavam em sua mente, formando um mosaico complexo de possibilidades e riscos. Naquele instante, compreendeu que a jornada que começou com uma simples carta era, na verdade, uma viagem profunda por entre segredos e escolhas que moldariam o futuro do Brasil imperial. Após o momento de reflexão nos jardins, você foi levado de volta ao palácio, onde a rotina seguia seu curso silencioso e inexorável. Os corredores agora pareciam mais longos, cada passo seu carregado de um peso invisível. A carta que começava tudo ainda repousava em sua bolsa, como um lembrete constante da missão que tinha pela frente. Na manhã seguinte, foi apresentada a Dona Isabel, uma mulher de presença firme e olhar perspicaz, que exercia grande influência nos bastidores da corte. Seu vestido de veludo azul escuro contrastava com a delicadeza das joias que usava, e sua voz, embora suave, transmitia autoridade. A política aqui não é um jogo para os fracos, disse ela, com um sorriso enigmático. Cada palavra dita pode abrir portas ou fechar caminhos para sempre. Dona Isabel tornou-se sua guia em meio às intrigas do palácio. Com ela, você aprendeu a ler entre as vinhas dos discursos, a perceber as alianças ocultas e as rivalidades silenciosas.
As conversas em salões dourados, os sussurros nos corredores e os encontros discretos eram peças essenciais no tabuleiro onde o destino do império se decidia. Durante uma dessas reuniões, conheceu o jovem capitão Rafael, um militar idealista que via na estabilidade política uma chance para reformas e melhorias no império. Ele falou com paixão contida sobre a necessidade de ouvir as vozes das províncias, de compreender as insatisfações que fervilhavam sob a superfície calma da cidade. Entretanto, nem todos compartilhavam dessa visão. Outros conselheiros preferiam manter a ordem a qualquer custo, evitando mudanças que pudessem desestabilizar ainda mais o frágil equilíbrio. Você se viu no meio desse jogo de forças, onde cada passo deveria ser calculado e cada escolha poderia trazer consequências inesperadas. À medida que os dias passavam, os encontros e decisões se tornavam mais frequentes e complexos. O peso da responsabilidade crescia, mas também crescia sua compreensão de que, naquele cenário, sobreviver não significava apenas estar vivo, significava saber navegar pelas águas turbulentas do poder, da lealdade e da ambição. O amanhecer encontrou a cidade envolta em uma névoa tênue que filtrava a luz com suavidade, envolvendo as ruas e praças em um véu quase etéreo. O ar estava fresco, carregado do aroma misto de maresia e flores silvestres que cresciam nos jardins públicos. A névoa parecia uma metáfora silenciosa para os acontecimentos que se desenrolavam, uma trama densa e obscura, onde cada passo podia revelar ou ocultar segredos profundos. Você iniciou o dia com um passeio lento pelos corredores do palácio, observando os detalhes das pinturas antigas que adornavam as paredes, cenas de batalhas, coroações e momentos decisivos da história do Império. O cheiro das velas e da madeira polida misturava-se ao perfume leve das tapeçarias, criando uma atmosfera de solenidade e mistério. O relógio da torre soou as primeiras badaladas, enquanto você se dirigia ao salão principal para a reunião matinal, onde os conselheiros já começavam a se reunir. Os rostos conhecidos, ministros, oficiais, aristocratas, estavam presentes, cada um trazendo seu próprio jogo de intenções e ambições. As discussões daquele dia eram mais intensas. Novas notícias haviam chegado das províncias, pequenos motins, protestos reprimidos com força e rumores de traições dentro do próprio palácio. O clima era tenso, carregado de suspeitas e receios. Você sentia a energia contida no ar, uma pressão quase palpável que exigia respostas rápidas, porém cautelosas. Em meio às conversas, você foi chamado para um encontro privado com o ministro da Justiça, um homem austero de olhar frio e calculista. Ele falou de conspirações que ameaçavam a estabilidade do império e da necessidade urgente de agir com discrição e firmeza. A responsabilidade que lhe foi atribuída parecia aumentar, agora não apenas observador, mas peça fundamental em um tabuleiro perigoso. Os dias seguintes foram marcados por encontros secretos nos corredores silenciosos do palácio, jantares reservados em salões discretos e conversas sussurradas à sombra dos jardins. Você conheceu figuras influentes, cada uma com seus segredos e objetivos ocultos. Alguns se mostravam aliados, outros potenciais inimigos disfarçados de amigos. Durante uma dessas noites, em um salão iluminado por candelabros de cristal, ocorreu um debate acalorado entre grupos rivais da corte. Palavras cortantes e olhares afiados cruzavam-se, enquanto você se mantinha atento, absorvendo cada detalhe com uma calma calculada. O peso das decisões parecia se refletir no ar pesado do ambiente, onde cada suspiro carregava a atenção de futuros incertos. Você compreendia que naquele jogo não bastava apenas sobreviver, era preciso dominar as regras, conhecer as alianças e estar preparado para o inesperado. A noite desceu lentamente sobre a cidade imperial, envolvendo o Rio de Janeiro em um manto de sombras suaves e mistérios silenciosos. As ruas, antes agitadas pelo burburinho do dia, agora se aquietavam, iluminadas apenas pelo brilho tênue dos lampiões a gás, que lançavam halos dourados sobre as pedras irregulares do calçamento. O ar carregava uma mistura delicada de maresia, flores noturnas e o distante cheiro de madeira queimando em lareiras.
O murmúrio sutil dos passos ecoava em becos estreitos e jardins ocultos, onde segredos eram sussurrados e decisões pesadas eram tomadas longe dos olhos curiosos. Você, ainda imerso na complexidade da corte, sentia o peso do dia se transformar em um silêncio inquietante. As conversas e alianças que presenciara durante o dia reverberavam na mente, enquanto as estrelas começavam a surgir timidamente no céu encoberto. Naquela noite, um encontro inesperado mudou o rumo de seus pensamentos. No corredor pouco iluminado do palácio, cruzou com Mariana, uma jovem dama com olhos profundos e um sorriso enigmático. Ela se mostrou uma aliada improvável, portadora de informações valiosas e um convite para um mundo de intrigas que até então você desconhecia. O poder aqui não é apenas uma questão de posição, disse ela baixinho, quase num sussurro. É um jogo de sombras, onde cada movimento pode ser fatal. A partir daquele momento, você começou a perceber que o Império era um labirinto de escolhas difíceis, onde a lealdade e a traição frequentemente se entrelaçavam. Os dias seguintes trouxeram desafios crescentes, com decisões que exigiam equilíbrio entre prudência e coragem. Você teve que pesar cada palavra, observar cada gesto e aprender a ler o silêncio tanto quanto as palavras pronunciadas. Enquanto isso, o Rio de Janeiro seguia sua rotina silenciosa, com seus mercados, suas praças e seus salões escondendo histórias que poucas pessoas conheciam. O som distante de música suave e o tilintar de taças nas jantas da nobreza formavam uma melodia que contrastava com os sussurros perigosos nos bastidores do poder. Você começava a entender que sobreviver naquele ambiente exigia mais do que inteligência, exigia intuição, paciência e uma profunda compreensão dos jogos humanos. A manhã seguinte despontou com uma luz pálida, filtrada por nuvens esparsas que mal deixavam o sol aquecer as ruas ainda úmidas pela garoa da madrugada. Você sentia o peso da noite anterior, as palavras sussurradas por Mariana ecoando em sua mente como uma canção de advertência. O jogo de sombras no palácio tinha se revelado mais complexo do que imaginara, e a confiança tornara-se uma moeda rara e valiosa. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do palácio, cada passo parecia amplificar o som do próprio coração, marcando o ritmo do dilema que se instalava em seu peito. O convite para confiar em Mariana significava abrir uma porta para segredos perigosos, segredos que poderiam tanto salvar quanto destruir vidas. Ao se encontrar novamente com José, seu fiel assistente, percebeu a tensão em seu olhar. Ele sabia mais do que dizia, mas sua lealdade parecia firme, mesmo quando as dúvidas cresciam entre vocês. As conversas tornaram-se mais reservadas, cheias de pausas e palavras não ditas, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos a serem preservados. No salão de audiências, o ministro da Justiça o aguardava para discutir os próximos passos da missão. Sua voz grave transmitia urgência, mas também um aviso velado. Cada escolha teria um preço, e o equilíbrio entre a lealdade ao Império e a própria consciência seria testado. Diante dessa encruzilhada, você sentiu o conflito interno crescer, obedecer cegamente às ordens e manter a estabilidade a qualquer custo, ou questionar as ordens, arriscando tudo por um ideal de justiça e verdade. Era um dilema que se estendia além da política, tocando as raízes mais profundas do que significava ser humano. A alvorada chegou como um suspiro leve, filtrando-se pelas janelas emolduradas por cortinas finas, derramando uma luz suave sobre os móveis antigos do aposento. O ar ainda carregava a frescura da noite, um contraste silencioso com a inquietação que começava a pulsar em seu interior. Você acordou com o peso das decisões que se acumulavam, como sombras longas estendendo-se por cada pensamento. O silêncio do palácio parecia quase um personagem vivo, observando e esperando pelo próximo movimento no tabuleiro invisível da corte imperial. Ao descer pelos corredores revestidos de madeira, encontrou rostos conhecidos, alguns com expressões de cordialidade ensaiada, outros com olhares que pareciam perfurar a alma. Cada passo seu era acompanhado por sussurros contidos e olhares rápidos, ecos das intrigas que permeavam o ar, invisíveis, mas palpáveis. No gabinete do ministro da Justiça, as palavras fluíam como uma corrente lenta e densa, carregadas de significado velado e intenções ocultas.
Discutiam estratégias para conter os focos de rebelião, equilibrar interesses divergentes e preservar a imagem do império diante da corte europeia. Você sentia-se um peão e um jogador, ao mesmo tempo vítima e arquiteto das tramas que se desenrolavam. O dilema moral tornava-se uma luta interna constante. O que seria mais valioso, a lealdade cega ou a busca por justiça e verdade? Em momentos de solidão, encontrava-se nos jardins do palácio, onde o cheiro das rosas e a brisa fresca proporcionavam um refúgio temporário para a mente atribulada. Ali, sobre a sombra das árvores centenárias, refletia sobre as faces ocultas do poder e sobre o preço da sobrevivência. As conversas com Mariana tornaram-se cada vez mais frequentes e reveladoras. Ela compartilhava informações que desafiavam as narrativas oficiais, expondo a complexidade das alianças e a fragilidade das aparências. Mas sua presença também trazia dúvidas. Até que ponto podia confiar nela? O tempo avançava e as escolhas que você adiava começavam a cobrar seu preço. Aliados tornavam-se suspeitos, amigos pareciam distantes e o horizonte do império se mostrava turvo e incerto. A madrugada chegou vestida de um manto escuro e silencioso, cobrindo o palácio imperial com uma calma aparente, que escondia os sussurros e as sombras que se moviam lentamente pelos corredores. Cada pedra do chão parecia absorver os passos furtivos daqueles que buscavam respostas ou tramavam segredos, numa dança silenciosa onde cada olhar podia ser uma faca e cada palavra um veneno. Você sentia o peso crescente das decisões que aguardavam, como uma tempestade prestes a romper, ainda que tudo parecesse calmo à superfície. Na solitude do seu quarto, a luz tênue da vela lançava sombras que se confundiam com seus pensamentos, onde dúvidas, medos e convicções se entrelaçavam num turbilhão silencioso. Mariana havia deixado uma mensagem, um convite velado para um encontro naquela noite nos jardins secretos do palácio, um espaço onde poucas almas ousavam entrar após o pôr do sol. O ar estava fresco e o perfume das flores noturnas parecia intensificar a sensação de mistério que envolvia aquele lugar. Ao chegar, encontrou Mariana envolta numa capa escura, seu olhar penetrante refletindo a gravidade da situação. Ela falou baixo, como se as paredes tivessem ouvidos, revelando detalhes de uma conspiração que ultrapassava as fronteiras do império e ameaçava derrubar os pilares da corte. As informações deixavam claro que a missão não era apenas política, mas uma luta pela própria sobrevivência, tanto sua quanto de muitos outros que estavam presos naquela teia de poder e engano. Você percebeu que cada decisão daqui em diante poderia desencadear uma série de eventos que mudariam o destino de todos ao redor. As semanas seguintes foram marcadas por encontros secretos, alianças improváveis e escolhas que pesavam como âncoras na alma. Cada passo exigia cautela e o tempo parecia escorrer lentamente, como areia fina que escapa pelas mãos, levando junto as chances e oportunidades. O palácio, com seus salões dourados e jardins exuberantes, transformou-se em um palco para jogos de poder e traição. Rostos conhecidos mostravam sorrisos falsos e palavras gentis escondiam intenções afiadas. Você aprendeu a ouvir o silêncio, a interpretar os olhares e a perceber o que não era dito, tornando-se um mestre nas entrelinhas. No centro dessa teia complexa, o dilema moral se aprofundava. Até onde ir para proteger aqueles que amava? Qual o preço da verdade diante da necessidade de manter a ordem? E quando a sobrevivência se torna a maior das traições? A noite parecia envolver o palácio em um silêncio quase sobrenatural, como se as próprias paredes sussurrassem segredos antigos e as sombras se alongassem, estendendo seus dedos invisíveis sobre cada corredor. O ar estava carregado, pesado com o aroma de velas de cera e o perfume quase adocicado das flores noturnas que cresciam nos jardins internos. Uma combinação contraditória de doçura e melancolia, refletindo a complexidade do momento. Você sentia o peso esmagador das máscaras usadas por aqueles ao seu redor. Cada sorriso parecia ensaiado, cada palavra cuidadosamente medida para esconder intenções profundas e, por vezes, traiçoeiras.
A confiança tornara-se uma mercadoria rara, valiosa, e a suspeita uma sombra constante, pairando sobre cada gesto e olhar. Mariana continuava a ser uma presença enigmática, oscilando entre aliada e mistério. Suas conversas revelavam verdades cortantes, e ainda assim, em seus olhos, havia um brilho de algo não dito, uma história oculta que você ainda não conseguia desvendar completamente. O salão principal do palácio tornou-se palco de uma reunião que marcaria o destino de muitos. Os conselheiros discutiam com uma intensidade incomum, as vozes subiam e desciam em ondas de paixão e medo. As fissuras dentro da corte eram evidentes, não apenas divergências políticas, mas conflitos profundos entre ideais, ambições e lealdades que se chocavam violentamente. Você observava tudo com uma calma tensa, consciente do papel que tinha que desempenhar, mas também da fragilidade das alianças que o cercavam. O dilema que carregava no coração parecia crescer, uma batalha silenciosa entre a razão e a emoção, entre o dever para com o império e a voz interna que clamava por justiça e verdade. Nos momentos de solidão, buscava refúgio nos jardins, onde o brilho distante das estrelas oferecia um conforto efêmero. O frescor da noite acariciava sua pele, enquanto pensamentos tumultuados atravessavam sua mente. Perguntas sobre lealdade, sacrifício e o verdadeiro significado do poder. Mariana apareceu numa dessas noites, trazendo notícias inquietantes e um convite para um jogo perigoso que poderia mudar o curso dos acontecimentos. Suas palavras, cheias de subtexto, sugeriam que o império estava à beira de uma transformação inevitável e que as escolhas feitas agora ecoariam por gerações. À medida que os dias avançavam, a pressão aumentava. Você se via confrontado com decisões que poderiam destruir reputações, separar amigos e até mesmo pôr em risco sua própria vida. A linha entre o certo e o errado tornava-se cada vez mais tênue, borrada pelas sombras das intenções humanas. Em um dos momentos mais críticos, foi forçado a confrontar um aliado antigo, cuja traição vinha sendo silenciosamente gestada, colocando em xeque tudo o que acreditava. A dor da descoberta foi profunda, um golpe que abalou não só sua missão, mas também sua fé nas pessoas ao redor. Ainda assim, a esperança persistia. Entre as intrigas e traições, haviam aqueles que, como você, buscavam um caminho de honra e verdade, mesmo que esse caminho fosse árduo e solitário. Quando finalmente chegou o momento da decisão final, o crepúsculo banhava o palácio com uma luz quente e melancólica. Você sentia o peso do mundo sobre os ombros, mas também a clareza que só a aceitação do fardo pode trazer. As escolhas feitas naquela hora definiriam não apenas o destino do império, mas a própria essência de quem você era. A noite caiu sobre o palácio como um véu de veludo, envolvendo as torres e jardins num abraço silencioso. O ar, fresco e levemente úmido, trazia o perfume distante das magnólias e jasmins que floresciam nos pátios internos. Havia, naquela quietude, uma profundidade quase palpável, como se cada pedra, cada folha e cada sombra carregasse a memória dos últimos dias. Você estava diante da grande janela do seu quarto, observando a cidade lá embaixo. Os lampiões brilhavam como pequenas constelações presas ao chão, piscando de leve quando o vento passava pelas ruas estreitas. Podia ouvir, muito ao longe, o eco de passos e o murmúrio de conversas abafadas, lembranças de que, apesar de tudo, a vida seguia seu curso. O peso das decisões tomadas ainda estava ali, como um eco lento que não desaparece logo após o som cessar. Mas havia também um alívio sutil, uma aceitação madura de que, no jogo do destino, nem sempre é possível escolher o caminho mais puro. Às vezes, sobreviver exige carregar fardos que não se deseja, para que outros possam caminhar mais leves. Nos corredores do palácio, a tensão que antes se infiltrava em cada canto havia dado lugar a um silêncio novo. Não era o silêncio do medo, mas o silêncio do descanso, como o respiro que vem depois de uma longa corrida.
Guardas conversavam em voz baixa, conselheiros caminhavam sem pressa, e até o som das portas se fechando parecia mais suave. Ao caminhar pelos jardins naquela mesma noite, você sentiu a brisa tocar o rosto como um gesto de boas-vindas a essa nova fase. As fontes, com seu murmúrio constante, pareciam cantar pequenas histórias de paz, quase como se quisessem apagar da memória as conspirações e os conflitos que haviam acontecido ali. Por um instante, fechou os olhos e ouviu apenas a água, o vento e o seu próprio respirar. Mariana partira no amanhecer daquele dia, sem despedidas formais, deixando apenas um bilhete curto. A verdade nem sempre liberta, mas sempre transforma. Cuide para que ela não se perca. Suas palavras ecoavam em sua mente, como uma chave que ainda não sabia exatamente qual porta abriria. José continuava firme ao seu lado. Seus olhos, cansados mas leais, mostravam que ele também carregava as marcas da jornada. Pouco se falava sobre o que havia acontecido, mas a compreensão silenciosa entre vocês era suficiente. Havia algo reconfortante em saber que, mesmo em meio a tantas máscaras, ainda existia alguém cujo olhar não escondia nada. Nos dias seguintes, o palácio começou a se transformar. Tapetes novos substituíram os gastos, as paredes foram lavadas, revelando cores que pareciam mais vivas à luz do sol. As salas, antes escuras e carregadas de sussurros, agora se enchiam de vozes normais, de risos contidos e até de músicas discretas tocadas por algum músico contratado para alegrar o ambiente. Você sabia que aquilo não apagaria o passado. As cicatrizes, invisíveis mais profundas, permaneceriam. No entanto, havia uma lição silenciosa. O fim de uma tempestade não traz apenas destruição, mas também espaço para o recomeço. E talvez fosse esse o maior presente que poderia deixar para o futuro, a possibilidade de reconstruir. Ao cair da tarde, num dos últimos dias antes de se retirar da vida no palácio, caminhou sozinho até o mirange mais alto. Dali, podia ver a cidade inteira e, além dela, o rio que serpenteava preguiçoso em direção ao horizonte. O céu estava tingido de laranjas e lilazes, e por um momento teve a impressão de que o mundo respirava junto com você. O vento soprava firme, trazendo o aroma distante das aldeias e o som longínquo das rodas d'água. Era como se o universo, silencioso e paciente, estivesse dizendo que tudo se renova, sempre. E em o íntimo você entendeu. Sobreviver não é apenas resistir, mas também aceitar a transformação que vem depois. É carregar as marcas como parte da própria história e ainda assim manter a capacidade de contemplar o pôr do sol com gratidão. Enquanto as últimas luzes do dia desapareciam no horizonte, um pensamento simples e sereno se instalou em seu coração. A paz não é a ausência de conflitos, mas a certeza de que, mesmo após as maiores tempestades, é possível encontrar abrigo. O silêncio da madrugada envolvia o palácio com uma calma quase sagrada. No céu, as estrelas brilhavam intensas, como se guardassem os segredos de um passado que agora se tornava história. Você caminhava lentamente pelos corredores vazios, sentindo cada passo como um ritual de despedida e renovação. As paredes, que haviam sido testemunhas de tantos encontros, decisões e segredos, pareciam sussurrar uma última vez, como se agradecessem por sua presença e coragem. Na quietude do jardim interno, a brisa noturna carregava o doce aroma das flores, trazendo consigo uma sensação de esperança silenciosa. O mundo parecia respirar junto com você, lento e compassado, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar a fragilidade da vida. Lembranças das jornadas vividas e das escolhas feitas surgiam com suavidade, não como fantasmas, mas como ensinamentos que agora faziam parte da sua alma. Sabia que cada passo dado naquele labirinto de poder havia moldado não apenas o destino do império, mas também quem você se tornara, um ser feito de dúvidas, coragem e, acima de tudo, humanidade. Enquanto os primeiros raios de sol tingiam o horizonte com tons dourados, um novo dia nascia, trazendo consigo a promessa de recomeço e transformação. E naquele instante, compreendeu que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz,
tênue, mas constante, que guia o caminho de volta para casa. Porque a verdadeira sobrevivência não está apenas em resistir às tempestades, mas em encontrar a paz para seguir adiante, carregando as cicatrizes com dignidade e a esperança no coração. E esse foi mais um episódio da Fogueira Sonolenta. Até a próxima, ouvinte!